Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar o pessoal entrar para lá. Eu vou fazendo a chamada de quem está em sala. Só pegar o material para a chamada sétima no ar. Deixa eu ver quem está aí. A Eduardo, ok. Hoje é 12. Eduardo, ok. Laura, ok. Giovana, ok. Dan, ok. Ver se mais alguém entra aí. O pessoal está meio com preguiça de entrar nas aulas. Já enviei ali. Dá mais um tempinho, ver se o pessoal chega na sala aí. 6 participantes. Deixa eu mandar um aviso lá para eles. Deixa eu ver no outro PC aqui. Ok. Ok, o pessoal chegou. Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Pedro. Quem mais? Júlia, ok. Matheus Schmidt. Ok. Ok, a sala está completando, né? Vamos lá, então. Heloísa. Ok. Ana Clara. Ok. Vamos ver quem está chegando aí. Ok. O pessoalzinho está completando. Bom, pessoal, começo. Vamos fechar aí hoje a regionalização. Então, a partir da página 220, por favor, regionalização. Vamos entender um pouco como o nosso território foi sendo regionalizado, as legislações que foram sendo adotadas ao longo do tempo aí. Tá joia? Laura, pode iniciar a leitura, por favor? Página 220, regionalização. Está escutando, Pronto. Estou escutando. Tá joia o som. Regionalização. O termo regionalização diz a respeito à divisão do espaço geográfico, com base em critérios predefinidos. A finalidade da regionalizar territórios como o de um país é auxiliar na elaboração de programas de políticas públicas e subsidiar a tomada de decisões governamentais nos planos que englobam a economia do que se refere à captação ou à distribuição de recursos públicos. Continua, Fran? Não, vamos continuar. Bom, pessoal, então um ponto importante aí, tá joia? A regionalização aí, que seria a divisão do espaço geográfico com base em critérios pré-definidos. Então, a finalidade de regionalizar território, como de um país, é auxiliar, podem grifar aí, pode grifar esse parágrafo todo aí, ó, o termo regionalização diz respeito à divisão do espaço geográfico com base em critérios pré-definidos. A finalidade de regionalizar territórios, como de um país, é auxiliar na elaboração de programas e de políticas públicas e
subsidiar a tomada de decisões governamentais nos planos que englobam economia e no que se refere à captação ou à distribuição de recursos públicos. Então, regionalizar, né, veja que a importância, né, da obtenção de dados, né, informações, quanto na representação das diferentes formas de regionalização do espaço brasileiro. Então, por isso é importante, né, precisa levantar o que se tem dentro do espaço, mas você não consegue levantar pelo todo, você precisa dividir em partes menores e levantar aí as informações, por exemplo, características naturais, socioeconômicas, entre outros fatores, para você conseguir entender o seu território, né, e aplicar políticas públicas a favor da sociedade. Continuando o textinho aí. Então, nesse sentido, regionalizar significa dividir um território em porções menores, tomando como base as suas características ou particularidades. Olha, pontinho aí também importante. No espaço geográfico brasileiro, é resultado da composição dos elementos. Olha quais são os elementos naturais e humanos, que acaba variando, olha só, de um lugar para o outro. Na região sudeste, é igual à região nordeste? É diferente, já começa na língua, já começa nos biomas, na paisagem. Então veja como que uma região não é igual a outra. Pode ser que estados sejam parecidos, tanto o clima, tanto as paisagens, mas quando você muda de região, já muda todas as características naturais, espécies de animais, a fala da população, né, a situação socioeconômica, veja, tecnológicas, muda. Se você pegar a região norte e comparar com a região sudeste é bem mais urbanizada, tem muito mais tecnologia, né, tem indústrias, tem mais emprego, né, então é bem diferente as características. Por isso é importante saber que as regiões não são iguais e precisa dividir um território como o nosso, que é tão extenso, para poder estudar melhor essas partes. Tá joia? Então, olha só, portanto, o território do Brasil apresenta diferenças conforme a distribuição desses elementos. Textinho aí da página 220 aí, continuação. E além dessa diferença, olha só, o Brasil é muito diverso, né? Isso faz com que nosso país seja rico, tanto em aspectos naturais, que sabemos, as lindas praias, né? As florestas, né? Principalmente amazônicas, os biomas, mas além também temos diferenças socioeconômicas, né? Regiões mais ricas, regiões mais pobres e também culturais, né? Se você pega a cultura do Nordeste e compara com a cultura do Sudeste, é bem diferente, né? Tanto em festas, você pega a cultura da região Norte e compara com a cultura do Sul, é diferente as festas, né? Logo abaixo nós temos as imagens, né? Temos aí fazenda agrícola, né, em Campo Verde, no Mato Grosso. Veja que a visão da paisagem é diferente, né? É um território trabalhado para produzir alimento, né? Onde você emprega aí um grande espaço já desmatado, né, para o cultivo, por exemplo, de soja. Agora você pega a próxima imagem, floresta de araucária no Gramado. Essa araucária é aquela que produz pinhão, né? Então veja só que é bem diferente essa paisagem. Aí ao lado nós temos outra paisagem que é em Pernambuco, né? Olha só, estradas em Afogados da Iganzeiras, que é o que? Você vê uma região semiárida, né? Ela é menos verdinha, né? Você vê que tem uma criação de cabras aí, né? Caprinos, né? Totalmente diferente do Mato Grosso, que cria bovinos, joia? Aí você vai na próxima imagem, Festival Folclórico de Paritins. Veja só as festas, né? Como é diferente, né? Até meio assustadora, né? As figuras que aparecem. Então, bem diferente o folclore de cada região. Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, ponto turístico, né? Rio de Janeiro representa aí uma cidade maravilhosa, onde os turistas de outros países querem vir conhecer pelas praias, né? Pela a visão natural, né? O relevo, né? O que se editou. Então veja que é diferente. Então as imagens, né? São exemplos da diversidade brasileira. Olha quão grande é o nosso território.
Por meio delas, podemos perceber que se torna necessário regionalizar para se conhecer a realidade de cada lugar. A partir disso, definir ações governamentais que atendam às necessidades de todos os contextos, né? Por essa grande diversidade, precisa ter ações do governo para definir, né, as necessidades do povo. Joia? Trata-se de um trabalho bastante complexo, pois é necessário integrar diferentes realidades sem deixar de entender as características específicas de cada um. A gente não pode esquecer as características que cada estado tem, a sua riqueza. Não pode se desfazer dos estados. Todos têm algo a oferecer, todos têm uma riqueza a oferecer, e todos têm algo a ser explorado, e todos existe uma necessidade da população. Joia? Sempre vai haver necessidades. O processo de organização supre a necessidade da integração, sem deixar de lado as características de cada região, que é aquelas naturais, tá joia? As diferentes regionalizações dividem o Brasil com base em determinadas características, os aspectos físicos, a quantidade de pessoas, densidade populacional e atividades econômicas. Se você pegar a região sudeste, tem muito mais atividade econômica do que a região norte. Por quê? A sudeste é urbanizada, a região norte ainda é composta a maior parte da floresta amazônica. Joia? Por isso é uma característica diferente. Pessoal, página 221, regionalização do IBGE. O que é o IBGE? Olha só, Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, algo importante para o país, né? E ele, com parceria com alguns especialistas, elaborou as primeiras propostas de regionalização do nosso país. Veja que vemos estudando a formação do território brasileiro. Agora nós vamos ver como esse território foi regionalizado. O IBGE, olha só, é um órgão do governo federal, criado em 1934. Desculpa que foi por chegar atrasado, regulamentado professora, que eu estava no em banheiro. 1936. Inicialmente era chamado de Instituto Nacional de Estatísticas, né? Mas posteriormente o nome foi alterado para o Instituto Brasileiro de Geografia. É importante grifar isso aí, tá joia? Para quem chegou agora, página 221. Aí tem para saber mais. Professor, Oi. você pode repetir? Travou para mim. Página 221. Regionalização do IBGE. O que é para grifar? Pode grifar todo esse espaço aí. Todo esse textinho aí que é importante. Fala sobre o IBGE. Quando O foi azul? criado. Não. O texto que está acima aí. Regionalização do IBGE. Agora eu vou falar um pouquinho do textinho azul. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Qual é a função do IBGE? Olha só. Oferecer uma visão completa e atual do país, através do desenvolvimento de suas funções, que é a produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações, coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. Então, olha só as funções do IBGE, tá joia? Isso é importante, grifar aí o comecinho aí do texto e entender um pouquinho mais sobre o IBGE. Então, olha só, logo abaixo do quadrinho azul, olha só, a regionalização definida pelo IBGE, por ser um órgão federal, é a mais utilizada pelo governo. Então, o governo utiliza muito mais informações do IBGE. Tanto que existe só a página do IBGE, onde você levanta muitas informações atuais do nosso país. Tá joia? Essa regionalização, inicialmente, estava embasada em critérios de região natural, né? E isto é uma área definida segundo um ou mais critérios naturais. Quais são eles? Como o clima, a vegetação, relevo, hidrografia, entre outros. Isso nós estamos falando de naturais, tá joia? Só que tem um problema, olha. Essa regionalização foi sendo modificada ao longo do tempo, né?
sendo necessário outros critérios que foram sendo adotados como o econômicos, né? Um país ele não pode ser estudado só pelas suas características naturais. Precisa ver como é a situação econômica, como que é o desenvolvimento desse país, o que ele produz, quais são as riquezas desse país. Tá joia? Então aqui falamos um pouquinho da regionalização do IBGE, qual a sua importância. Agora vamos caminhar um pouquinho ao passado. Página 222, vamos ver aí a primeira regionalização oficial que foi adotada em 1940. Observem que o Brasil ele adotou 5 regiões. Né? Essas 5 regiões estão no textinho aí, ó, logo abaixo aí do mapa na página 22. Esse mapa chama-se Brasil, Divisão Regional em 1940. Joia? Olha só, nessa década, a região norte era formada pelos estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, e pelo território do Acre. Veja que existe algo diferente, território do Acre. Joia? Já na região nordeste, era composta pelos estados da Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aí temos o que chamamos de região leste, por Bahia, Espírito Santo e Sergipe. E Goiás, olha só, Goiás com Z, hoje o atual é com S, tá joia? Mas em 1940 era Goiás com Z, atualmente é Goiás com S. Mato Grosso e Minas Gerais pertenciam à região centro. Agora, já a região sul era formada por Distrito Federal, que era localizado no Rio de Janeiro nesse período, tá joia? Aí temos Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Na década de 40, olha, mais 6 territórios federais foram criados. Quais foram os territórios criados? Podem grifar isso aí, tá joia? Fernando de Noronha, Ponta Porã, Iguaçu. Onde o senhor está, professor? Eu estou no mapinha abaixo aí, no texto aí, abaixo do primeiro mapa da página 222, na década de 40. Tá. Na década de 1940, mais 6 territórios federais foram criados. Fernando de Noronha, que foi por decreto. Ponta Porã pertencia ao Mato Grosso. Iguaçu fazia parte do território dos estados do Pará, Paraná e Santa Catarina. E o território de Rio Branco, né? Guaporé e Amapá. Até então, pertencentes ao Pará e Amazonas. E aí, em 1945, essa regionalização foi reestruturada e o Brasil passou novamente, né, a ter 7 regiões, conforme o mapa abaixo. Então, veja só, primeiramente foi dividido em 5 regiões, em 1940. No mapa abaixo foi dividido em quantas regiões? 7 regiões, ok? Quais são essas regiões? Norte. Regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Muito bem. E veja que no primeiro mapa era Norte, Nordeste, Centro, Leste e Sul. Né? E aqui foi para 7. Então essa foi a segunda regionalização adotada no nosso país. Agora vamos ver a terceira, página 223. Pode fazer a leitura, Dan, por favor, desse textinho aí, do Brasil, território, 1950? Na mesma década, os territórios de Ponta Porã e do Iguaçu foram extintos e incorporados ao Mato Grosso, ao Paraná e Santa Catarina, respectivamente. Além disso, o Brasil voltou a ser dividido em 5 regiões. Observe o mapa. Em 1956, houve mudança de nome no território federal de Guaporé para o território federal de Rondônia. Já a década de 1960 foi marcada por alterações na configuração do território brasileiro e por novas formas de ocupação, uso e organização, mas o Brasil continuou dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e Sul. As principais alterações na regionalização foram a criação do estado da
Guanabara, 1960. Inauguração de Brasília, 1960. Nova capital do Brasil, fazendo com que o Distrito Federal fosse incorporado à região Centro-Oeste. Na década de 1970, ocorreram novas alterações, como a elevação do território do Acre para o Estado e mudança de nome do território do Rio Branco, que passou a ser chamado Território de Roraima. Observe Muito o bem. mapa. Então veja só, que nesse mapinha, Brasil, território, em 1950, o território do Brasil voltou a ter 5 regiões novamente, né? Que foi acrescentado aí onde era chamado de centro, colocou centro-oeste, tá joia? Então, essa mudança aí. E aí vemos aí algumas mudanças, né? No que chamamos de território. Veja só que nesse mapa, quantos temos aí território? Podem circular no mapa de vocês, olha só. Temos o território de Roraima, temos o território do Amapá, território do Acre, território de Guaporé. Veja que ainda não era estado, era chamado de território, tá joia? Já em 1970, né, as alterações, Professor. olha só. Oi. Em que ano que Goiás foi Distrito Federal? Então, vai ser atual, tá joia? Já é aqui, ó. Em 1970 ele já se torna Distrito Federal. Veja no mapinha, ó. Ok? Até então o Distrito Federal era onde? No Rio de Janeiro, em 1950. Agora, em 1970, olha só no mapa. O Distrito Federal está em Goiás. Ok? Sim, eu vi aqui. Tá joia? Então, olha só. Veja que agora no mapa abaixo, nós temos o Acre já não é mais território. Tá joia? Ele se torna estado. E ainda mantemos 3 territórios, que é o de Roraima. Podem até circular isso aí. O território de Amapá, o território de Rondônia e o Distrito Federal foi para Goiás. Podem até circular esses 3 pontos importantes no mapa, porque vocês vão ter questões que vão precisar localizar esses territórios, tá? Então, em 1970, De novo, travou para mim, eu não escutei. olha, em 1970, você pode grifar no mapa aí, ó, os territórios de Amapá, de Roraima, de Amapá, Rondônia e agora Goiás tem o Distrito Federal. Ok? Então, importante ver a modificação aí. E aí Grifa temos... essa que você falou, professor? E isso você circula aí no mapa. Então, observe aqui no mapa. Só um minutinho. Ok, então olha só, logo o textinho abaixo, 1977. Saímos de 1970 e fomos para 1977. O que foi criado? Ó? Estado de Mato Grosso do Sul, ele foi incorporado à região Centro-Oeste, ok? 77. Agora, em 1988, o Tocantins foi incorporado à região Norte. Veja que Tocantins ainda não existia nesse mapa de 1970, tá joia? Ele foi criado em 1988. E o território de Fernando de Noronha agora faz parte de Pernambuco, ok? E os demais territórios existentes foram transformados em estados federados. Então, o que quer dizer, professor? Que em 1988, todos esses territórios que nós circulamos nos 2 mapas, eles deixaram de existir, tá joia? Agora nós temos na página, pode grifar. Na página 224, nós temos o mapa atual. Olha só, Brasil político. Nós temos aí, né, as 5 regiões bem definidas como conhecemos hoje. Quais são as regiões atuais? Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste. Ok? Então, hoje, olha só, essas alterações, a regionalização foi adaptada, sendo muito utilizada até os dias de hoje. Então,
atual hoje, olha só. Veja lá que Tocantins, ele agora faz parte da região norte, né? Tá em verdinho lá, tá bom? E aí temos aqui, ó, centro-oeste, né? Com os 3 estados. A região nordeste bem definida. A região sudeste bem definida, com os estados aí de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E a região sul bem definida, né? Com Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, veja, é importante porque para a gente entender que como estamos trabalhando a formação do território, o Brasil adotou, né, várias regionalizações, né, definindo os estados. Isso por quê? Porque ao longo dos governos que foram passando, as regiões foram o quê? Se interligando por rodovias, né, foram se urbanizando, então foram desmatando mais áreas, né, criando aí cidades, indústrias, então foi configurando novamente o território brasileiro. Mas hoje nós estamos nesse mapa da página 224. Tô joia? Agora importante, pessoal, página 225. Giovana, pode fazer a leitura, por favor? Você vai começar aí, ó, regionalização geoeconômica, vai começar em outras formas e vai parar em fator limitante de regiões. Regionalização geoeconômica. Outra forma de regionalizar o espaço brasileiro está embasada na mistura de critérios sociais, históricos e, sobretudo, econômicos, que marcaram a divisão em regiões. Nesse sentido, Pedro Pinchas Geiger, em 1967, elaborou a regionalização geoeconômica do Brasil, conhecida também como complexos regionais. Essa regionalização não se configura por meio dos limites territoriais dos estados, pois contempla áreas de características comuns, sem necessariamente considerar a divisão político-administrativa do país como um fator limitante de regiões. Tá, joia, obrigado. Então veja a importância, né? Uma outra forma de organização bem diferente. Ele não divide agora a questão de transformar territórios em estados. O nosso mapa ele já foi configurado lá, Brasil político, com os 26 estados e um Distrito Federal, só que agora é uma regionalização que se trata de regiões econômicas, tá joia? Vai tratar as regiões desenvolvidas economicamente. Qual é mais rica? O que se desenvolve nessa região? O que tem nessa região? Então veja só. Ela é embasada, tá? Quando é embasada, ela se embasou em algo relacionado aos critérios, por exemplo, indústrias, né? Quantidades de empregos, entre outros, tá joia? Só retomando, não é embaçada, tá? É embasada, tá bom? Embaçada é um outro, é só para a gente entender, tá? Quando é embasada, aqui houve algo concreto para se criar essa região, tá bom? Então, olha só, uma mistura de critérios. Quais foram os critérios? Sociais, os históricos e os econômicos, que marcaram a divisão em regiões, tá joia? E importante, podem grifar, Pedro Pinchas Geiger, né, em 1967, ele elaborou a regionalização geoeconômica do Brasil, que é conhecida como complexos regionais. Tanto pode ser chamado de regiões geoeconômicas, como complexos regionais. Vocês vão ver a mudança desse nome no ensino médio. Não vão mais chamar de regiões geoeconômicas, eles vão chamar de regionais. Tá joia? Continuando o textinho. Oi, Ana. Até onde que é para grifar? Você pode grifar aí, ó, outras formas, até complexos regionais, que está em negrito. Outras formas de regionalizar, aí você vai até complexos regionais, que está em negrito. Continuando. Nessa regionalização, Geiger dividiu o Brasil em regiões, que são os complexos. Dividiu o Brasil em 3 regiões, ou complexos regionais. Quais são? Podem grifar aí, ó. Amazônia, Nordeste, Centro-Sul.
Já, então, esse mapa, ele só trabalha essas 3 regiões. A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Quando falar em região geoeconômica, você só vai pensar em 3 regiões. Tá joia? E aí, no textinho, comenta um pouquinho, né? A região Centro-Sul é a mais desenvolvida economicamente, responsável por grande parte do produto interno bruto, o PIB nacional, apresentando elevado grau de industrialização. A região Nordeste é a ocupação mais antiga e apresenta até hoje contrastes, né, disparidade socioeconômica, principalmente na área litorânea, que é a mais urbanizada, né, e industrializada. E aí o interior com problemas socioeconômicos, aonde predomina o clima semiárido, a questão da região Nordeste. Aí a região Amazônia é a de ocupação mais recente, né, a questão do predomínio da floresta amazônica, né, o bioma amazônico. Então, nesse trecho, ele caracteriza um pouco cada dessas 3 regiões, tá joia? É importante ler com calma isso depois para entender essas 3 regiões. Mas aqui comenta um pouco de cada uma das 3. Só que lá embaixo, olha só, pode grifar. O autor também tomou como base ocupação, organização e produção do espaço geográfico brasileiro. Joia? Ô, professor, esse Oi. Geiger que o senhor estava falando, o Pedro Pinchas, Geiger, esse nome me lembra uma série do Rei Leão. Entendi. O nome é bem... Oi, Ana. Repete que é pra grifar, o fone tá ruim. Você vai grifar, olha só. Na proposta aí, olha só. Na proposta, o autor também tomou como base a ocupação, organização e produção do espaço geográfico brasileiro. Então, essa foi outro tipo de regionalização, a regionalização geoeconômica. Agora vamos falar outra regionalização que Ô, professor, nessa proposta até qual? Nessa proposta é a regionalização geoeconômica. Ah, tá. Agora vamos na regionalização dos 4 Brasis. Olha, isso é importante também. Olha o mapinha aí, olha só o título do mapa. Brasil, página 226. Regionalização, proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Qual vai ser a proposta? Na anterior, nós vimos a regionalização do Pedro Pincha, certo? Agora vamos ver a do Milton Santos e da Maria Laura. Olha só. Milton Santos e Maria Laura Silveira apresentaram a proposta de regionalização denominada 4 Brasis. Nessa proposta, o território brasileiro foi dividido em 4 regiões. A anterior foi em 3. Essa agora é 4. Quais são? Pode grifar. Ó. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, Concentrada, ok? Então são as 4 regiões da proposta de Milton Santos e Maria Laura. Olha só o que é importante qual é o principal critério utilizado? Pode grifar. Nessa regionalização foram as diferenças oriundas dos meios técnicos, científico e informacional. Então, nesse critério, tratou aí dos meios técnicos, tá joia? Do científico e do informacional. O que ele analisou aí? Olha só. Analisando as diferentes regiões do Brasil, o número de atividades econômicas, tá joia? Olha só. O número de atividades econômicas nas áreas comercial, de serviços, financeira, agropecuária e industrial. E outro fator, olha só. Além disso, foi levado em conta o nível tecnológico e a quantidade de recursos tecnológicos utilizados nas atividades. Então, Milton Santos e Maria Laura, eles definiram aí a tecnologia utilizada pelo comércio, pela indústria, pela agropecuária, e como essas regiões elas utilizavam essa tecnologia. Ele dividiu qual região usa aí a tecnologia, tá joia? Agora, importante, olha só. Podem grifar aí, ó. Esse parágrafo, todo o último parágrafo aí, ó. A região concentrada. Região concentrada, vocês vão ver muitas perguntas
em questões vestibulares e atividades de ensino médio. Tá joia? Vamos gravar agora que vocês estão tendo o primeiro contato com isso. Olha só. A região concentrada é a mais dinâmica, pois concentra atividades econômicas diversificadas que utilizam técnicas e tecnologias modernas. Podem grifar até aí. Até o final? Pode até grifar até o final, que esse parágrafo é bem importante, tá joia? Continuando a leitura, ó. Está organizada em redes de diversos níveis e tem elevado grau de industrialização e de urbanização. Olha só, um mercado consumidor significativo, que é importante, né, para o desenvolvimento econômico, e essas características fazem parte, né, com que essa região se destaque e seja, olha só, comando econômico das demais regiões. Então veja que as outras regiões, elas dependem dessa região concentrada. Quais estados fazem parte da região concentrada, pessoal? Olhem no mapa. Não estou ouvindo. Já pode falar, Pedro? Ah, tá. Pode. São Paulo, Sim. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso. Espírito Santo, Paraná, E Santa Catarina. Santa Catarina e o... Espera aí. Rio Grande do Sul. Não, Pedro, falta esse daqui, ó, que eu esqueci o nome dele. Qual é a sigla? PR. Paraná. É Paraná. Então veja só, a região concentrada, nosso estado está nessa região concentrada. Veja só, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que significa isso aí? A região concentrada é a mais desenvolvida, tá joia? Utiliza muito mais tecnologia e é a região mais que concentra um poder econômico, né? E também uma maior quantidade de indústrias, tá joia? Então é importante essa regionalização, é quando falar 4 Brasis, lembrar da região concentrada, tá joia? Que abrange aí nessa... Oi. E aqui não tem essas coisas de... Essas técnicas e tecnologias modernas, é Amazonas, né? O pior, assim. Isso, porque lá o que predomina é a floresta, né? Então lá não é tão urbanizado, não pode ter tanta indústria, né? O bioma Amazônia, ele ocupa a maior parte. Então seria uma parte de extrativismo, né? Extrativismo do látex, o açaí, né? Tirando Manaus, tá joia? Manaus, né? Mas o restante dos outros estados é a produção extrativista, tá joia? E você pega o centro-oeste, é produção agropecuária, agrícola. Você pega o nordeste, é menos ainda, porque o semiárido, né? Tem mais cidades litorâneas, tem um problema socioeconômico. Então, aí você vem para a concentrada, é onde está a maior parte da técnica, da tecnologia e também das informações, tá joia? Por isso que ela manda o comando para as outras regiões, ok? É importante essa região. Pessoal, o mapinha da página 227 tem 1 minuto, não vou conseguir trabalhar com vocês. Presta atenção no que o professor vai falar. Bom, um ponto importante, já trabalhamos fuso horário no 6º ano, mas eu vou mandar aí para vocês no grupo esse PDF com as tarefas para ser realizada, está no PDF, tá joia? E um resumo dessa aula. Veja só, quantos fuso horários tem o nosso país? No mapinha. 4, Pedro. 4, né? Temos o azul menos 2 horas, o amarelinho menos 3 horas, o verde menos 4 horas e o roxinho aí, rosa, menos 5 horas. Tá joia? Fazer a leitura desse textinho que eu continuo na próxima aula com vocês. Pessoal, vai cair ligação.